Olá pessoal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que nós possamos sempre seguir os passos desse irmão tão querido, adotando as suas virtudes, a exemplo do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência e, sobretudo, do perdão. Hoje eu resolvi falar sobre o prefácio do, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Esse prefácio ele foi descrito pelo Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré, o irmão querido e abençoado, e foi transcrito por Allan Kardec, né, para dar início aos ensinamentos do Consolador Prometido. E é muito interessante que o que consta nesse prefácio, né, eu vou lê-lo rapidamente, para que a gente possa discutir o que é que ele nos traz. Em resumo, eu posso adiantar que esse prefácio ele se nos apresenta a necessidade e a comprovação de que nós estamos vivendo uma nova era. Ele nos leva também a entender que é preciso que nós conhecemos, como o texto diz, não é, o divino concreto, que é hora de se mudar, de tocar as liras, né, como se fossem hinos de renovação. E que o Pai, não é, Deus Todo-Poderoso, sempre está ao nosso lado. Observem a beleza desse texto. Não é? Ele nos fala em virtudes do Cristo. Foi por isso que na saudação inicial eu roguei ao alto que a cada um de nós, nesse momento, enquanto escutando essas palavras, nós possamos refletir, não é, efetivamente, de que maneira nós estamos sendo conduzidos, não é, ou nos conduzindo nessa existência. Porque todos nós já sabemos que nós esquecemos aquilo que nós acertamos, não é? E como diz o ditado popular, o acertado não é caro nem barato, é o acertado. E Deus é tão misericordioso e nos dá tanto amor que na hora em que nós escolhemos uma a vinda para uma nova existência e escolhemos provas ou expiações, né? Nós escolhemos provas para tentar recuperar algum tipo de erro. Quando nós não conseguimos vencer essas provas, nós escolhemos as expiações, não é? E uma das expiações mais importantes, né? Não menos importante quanto as demais, entretanto mais dificultosas de serem cumpridas, porque nós esquecemos, é, na atualidade nós já sabemos disso, encarnarmos e nos tornarmos e desenvolvermos o amor pela doutrina espírita, a mediunidade, não é? Seja na entrega de uma ficha na entrada de um centro, seja numa mesa mediúnica, seja como palestrante, não interessa como nós vamos divulgar esse consolador. E é um consolador. E seria muito interessante para aqueles que fazem o evangelho no lar, no final desse livro existe uma trajetória, que começasse exatamente do começo, como diz o codificador, estabelecendo critérios, não é? Critérios vanguardistas, porque um prefácio desse, e agora eu vou pedir permissão para lê-lo devagar, e aí nós teremos maneiras de entender, embora já tenha resumido, é algo que encanta a quem consegue penetrar, porque nesse livro, não é,
nessa codificação magnífica, nós temos muito o que discutir em 325 páginas. Então, vejam a beleza desse tema, não é? A abertura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Observe, os Espíritos de Deus, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, não é? Vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. O Espírito de Verdade, Jesus de Nazaré, no primeiro parágrafo do prefácio do livro, nos dizem que, em duas palavras, iguais ou semelhantes às estrelas cadentes, que descem, estão trazendo a boa nova, né? Estão iluminando os nossos caminhos e abrindo os nossos olhos, ou abrindo os olhos daqueles que ainda não enxergam, não é? Porque ser espírita não é apenas demonstrar que faz o bem a outrem, sem ver a quem, qualquer que seja o ditado. É primeiro aprender a fazer o bem para depois ensinar a fazer o bem. Não é verdade? E prossegue o irmão querido, iluminado. Em verdade, eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós estamos vivendo exatamente isto, o momento de regeneração. Nós temos que sufocar. O Espírito de Verdade fala em dissipar, porque nesse momento ele estava imbuído de todo o amor que ele deixou na terra. E as trevas estão em todos os lugares, não é? Os irmãos ainda inferiores, a expressão é ainda, porque basta um sopro, um hálito, como diz Emmanuel, um hálito de Deus, e toda a maldade, todo o ódio, toda a desesperança, toda a insatisfação, toda a arrogância, toda a intolerância se dissipa. E o Espírito de Verdade diz: confundir os orgulhosos. Não é? E diz: glorificar os justos. Porque nós temos tantos erros, não é? E o orgulho, o orgulho está muito relacionado com o egoísmo, né? Você é orgulhoso porque você tem alguma coisa, ou porque você é melhor do que um pouco melhor do que os outros, ou acha, né? Na verdade, a gente pensa que é, quando na verdade os menores nos dão diariamente lições magníficas e nós não conseguimos às vezes enxergar. Ou quando enxergamos, achamos que aqueles pequenos, eles não representam muita coisa, né? Veja o orgulho. Às vezes nós passamos na rua, e deve ter acontecido com qualquer um dos senhores, porque já aconteceu comigo, né? E não é demérito nenhum, não faz vergonha a ninguém você reconhecer o erro e prosseguir para o acerto. Não é? Porque o erro é do ser humano. O erro é desse vaso espiritual que está sendo movido por um ser inteligente, porém esquecido. Então, quantas vezes nós somos orgulhosos porque achamos que determinada pessoa em determinado local não deveria estar, ou às vezes encontramos alguém sujo na rua ou coisa parecida e esquecemos da virtude do Cristo, das virtudes do Cristo. Ah, se nós pudéssemos
estar junto dele, né? Quem sabe, talvez até algum de nós estivéssemos, né? Ou estivemos junto dele. Ele abraçava os leprosos, ele abraçava os doentes, e muitos deles não agradeciam, e ele era um homem magnânimo e hoje um ser iluminado. Ele é o governador não da terra, ele é o governador das almas que estão em perdição. Ele é o pastor das ovelhas perdidas, é o incentivador daqueles que de tudo fazem um pouco para tornar o dia, o ambiente do irmão melhor. É aquele que quando se elogia, ele nem escuta, o que é difícil para todos nós. E ele continua: glorificar os justos. Quem são os justos? Os humildes. Você é humilde? Você sabe efetivamente qual a extensão da humildade? A humildade é o que foi dito neste livro, que muita gente se diz espírita e não leu a 10ª parte dele, nem o prefácio, que já dá uma lição de sabedoria. Isso aqui são versos de amor. Aleatoriamente, em qualquer das passagens que você procurar, você vai encontrar uma resposta para uma dúvida. E nós, às vezes, achamos que por frequentar uma casa espírita, mas sem disciplina, estamos fazendo a nossa parte, descobrimos uma doutrina maravilhosa, mas não conseguimos desenhar a disciplina que nós deveremos ter. E não pensem em nenhum dos senhores, por favor, ou se pensam, tirem essa ideia da cabeça. Não é fácil. Nesse momento não há. Eu escutei essa frase de um grande amigo, de um centro espírita no qual eu frequento, não é? E ele disse, conversando comigo essa semana, eu fui me consultar com ele, e ele dizia: Marco, não existe um lar que não tem um problema hoje. E são os mais diversos. Não existe um. Se tem riqueza, mas tem doença. Não se tem doença, mas tem insatisfação, desgosto, raiva, cólera. Se tem tudo, não se tem doença, tem-se dinheiro, mas em compensação tem-se solidão. Então, nós precisamos reagir. E veja o que é que ele diz em matéria de reação. Só um ser desta capacidade, para o qual, até em olhar para ele, nós deveríamos dobrar os joelhos e agradecer. Porque, penso eu, depois do perdão está a gratidão. A gratidão de estar aqui, tentando modificar, mesmo esquecido do que. Mas dentro da doutrina espírita, isso é um prêmio. Um prêmio maravilhoso e que nós deixamos escorrer pelas mãos às vezes. Prossegue o Espírito da verdade. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Os espíritos superiores estão voltando. Emmanuel está encarnado, Maria Teresa de Calcutá está voltando, Allan Kardec e tantos outros
não é? Estão voltando sem nem necessidade. Mas a essência da ajuda, a essência da gratidão faz com que esses irmãos venham ajudar nesse momento de turbulência, porque nós chegamos à regeneração, mas os irmãos ainda inferiores estão usando de todas as bandeiras e estão atacando efetivamente os nossos pontos fracos. Então é preciso que nós entendamos que os espíritos superiores estão ressoando. Isso aqui, esse conjunto de palavras, já nos alertava há mais de 150 anos. Muitos de nós já estamos em outra encarnação e ainda não nos demos conta de que o momento é de prece, de oração, de agradecimento, de união, de fortalecer a família, porque nós estamos sendo atacados na família, no lado sexual, no lado financeiro. E aí nós vemos uma série de invirtudes. Mas o Consolador nos diz e nos alerta. E você que está me escutando agora, comece a pensar. Essa existência não pode passar desapercebida. A prestação de contas está zerada. Para recomeçar vai ser difícil. Porque muitos imploram, como nós imploramos, ou então recebemos por merecimento, não importa nesse momento. Os nossos merecimentos, eles aumentam ou diminuem, dependendo do que nós fazemos, de cada existência que passamos. Nós estamos contabilizando experiências e superações e elevação espiritual. Porque essa carne aqui são fluidos condensados. Por isso que quando a carne não aguenta mais, o espírito ganha a liberdade. Mas nem sempre essa liberdade ela é tão saudável, né? Pelo que nós fazemos. Uns vão mais cedo, retornam mais cedo, carregados de sofrimento. E quando olham para trás, porque se os senhores já devem saber, e se não sabe ou ainda não se aprofundaram, porque uma coisa é saber, outra coisa é entender o saber. Não é verdade? Eu sei, mas eu não conheço. Eu não passei por isso, eu tenho só uma ideia. Então tente começar a fazer o melhor que você possa, até que chegue o desencarne, para tentar diminuir, não é? Essa sua letargia, essa sua parada. Porque por mais que nós não nos lembremos do que nós estamos fazendo, não é? Muita coisa pode ser feita até por intuição, através do o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, ou de outras pessoas, ou no desdobramento, no sono, e nós possamos captar algumas coisas boas, não é? E aí prossegue o amado irmão: homens, sejam bem-vindos ao divino concreto. O divino concreto é a existência da vida pós-morte. É a união entre o plano espiritual e o plano carnal. É por isso que se diz, né? O telefone não toca daqui para lá, e sim de lá para cá. Não é? É claro que nós mudamos já com o passar do tempo, mas é mais ou menos assim. E alerta,
querido irmão, toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado, e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Tocar a lira com as mãos e entoar o cântico para todo o universo, de um lado a outro do universo, né? Significa dizer que nós devemos propagar a boa nova, que já não é tão nova assim. É por isso que vocês me escutam, né? É por isso que alguns dos senhores está a pensar. As minhas palestras, às vezes por indução espiritual, todos nós temos isso, né? Por intuição, eu sempre trago a oportunidade de você pensar em modificar. E veja, num livro de 325 páginas, uma única página é capaz de nos fazer mudar, basta nós queremos. Tocar a lira para que ressoe em quatro cantos é dizer da boa nova, mas é dizer da nossa boa nova, que nós estamos começando a mudar. Aliás, só se muda, já se disse isso várias vezes, e a gente parece que não escuta isso. Só se muda quando você quer mudar. E a mudança deve começar por você. Ah, você agora está pensando, mas é difícil mudar. E quem foi que falou que era fácil? Entrar na carne não é fácil, permanecer nela piorou. E nós já vemos com isso há 2021 anos. Depois que esse ser iluminado tocou a terra para ensinar aos homens a pegar na lira, tocá-la como um hino sagrado, como diz a mensagem, e que ela ressoasse por quatro cantos. Aí vem todas as virtudes do Cristo. Você tentou praticar uma única virtude do Cristo? Continua fazendo? Desistiu? Algo lhe impede? Hoje não posso ir para o centro, etc. Né? Sempre há um motivo. Impede que você faça uma prece? Você sabe qual é a maior virtude do Cristo? É o amor. Mas o amor, ele se divide, como diz o texto. Esse texto poderia ser interpretado de várias maneiras. Eu estou interpretando da maneira mais simples. Porque ele dá ensejo, ele constrói, ele materializa tudo o que nós que estamos na carne precisamos saber. E olha que o Pai é muito generoso com todos nós. E o nosso irmão Mestre Jesus também. Porque ele não permite que nós retroajamos ou que pudéssemos retroagir pelos erros que nós cometemos numa ou noutra existência. Porque aí seria o caos, não é? Nenhum de nós poderia progredir. Porque quer queira ou quer não, demore quanto demorar, nós chegaremos à angelitude. Mas chegaremos lá como se fosse uma corrida ganha e voltaremos. Porque o bom samaritano, leia a parábola do bom samaritano, é aquele que ele consegue alçar o seu desejo, mas ele não satisfaz, ele quer que os outros também consigam. Nós estamos na escalada de uma montanha. Nós precisamos ser mais caridosos. Nós precisamos dividir o pão na concepção de ajudar. Nós precisamos
ser mais humilde ao ponto de muita gente acha que é apanhar de um lado da face e da outra face. Não é, é perdoar. Nós precisamos rezar pelos irmãos que se dizem nossos inimigos, quando na verdade a maior inimizade eles próprios carregam. Porque eles não sabem, por exemplo, que se nós fomos o algoz dele, em determinado momento, ele pode ter sido também o nosso algoz. Então nós estamos apenas reproduzindo. Isso acontece muito na família. Quantas portas das casas estão fechadas nos quartos? A comunicação é zero. E tudo isso nos faz menores. Porque adquirir a fé não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Não é? A fé, na sua concepção mais simples, é acreditar que eu posso transformar o impossível no possível conforme a vontade de Deus. É por isso que muita gente se revolta, porque perdeu um ente querido, né? Claro, todo mundo sente, porque acabou o casamento, porque não ganha tanto quanto o seu colega de trabalho, não é? Porque tem muitas dificuldades na vida, são muitas aflições. Ora, se nós pudéssemos agradecer pelo que nós temos, agradecer por estar aqui, porque são mais de 4,5 bilhões de irmãos povoando a terra nos mais diversos lugares, nos umbrais, em sofrimento, em esquecimento, nas trevas, muitas vezes obsidiados, fascinados, subjugados, porque as trevas trazem subjugação. É por isso que se diz: orai e vigiai. Quer dizer, a prece nos ajuda a manter eretos, em pé. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos nos curvando, como aconteceu no Monte das Oliveiras, em que enquanto Cristo, no horto, enquanto Cristo orava, os apóstolos, inclusive todos eles, dormiam. E Cristo alertou: não podeis ficar acordado ao menos 1 hora enquanto eu converso com meu Pai? É preciso ler mais. É preciso livros, por exemplo, um dos livros do Pentateuco, né, das 5 obras codificadas, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução maior do que a doutrina espírita, a Gênese, o começo, embora um livro um pouco complexo, mas se eu entendo a minha função na Terra, eu consigo fazê-lo devagar. Ninguém tem pressa. A pressa que nós temos é aquela pressa que deveria ser banida. Pressa de ganhar dinheiro, pressa de ser feliz, de não ter nenhum tipo de doença, de viver numa casa em harmonia. Você está fazendo isso, tá? Você está? Ou você está pensando só no lado material? Quem foi que disse que o dinheiro não é necessário? Os próprios Espíritos respondem isso no Livro dos Espíritos. Mas será que o nosso pensamento só está no hoje? Não é? Não é uma questão de sobrevivência da alma? Sobrevivência não na acepção de que ela pudesse morrer, não é? Mas que pudesse complementar o ciclo. E é por isso que ele diz, no final: homens
irmãos a quem amamos. O prefácio de um livro já fala na palavra mais usada pelo Cristo e por Deus, o amor. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. É ajuda, o que a gente chama hoje de bengala. Quando houver tropeços, estará eles, o Espírito de verdade e aquela tríade de espíritos que nos ajudam, inclusive o nosso anjo da guarda. Aliás, é uma função maravilhosa, né? Essa do anjo da guarda, porque todos nós temos um mentor espiritual, e ele nos conduz, eles nos impulsionam, né? Por vezes se entristece porque nós saímos da linha, mas perseveram, estão ali, né? E poucos de nós agradecem, porque acha que anjo da guarda é uma história da infância, das aulas de catecismo, das observações cristãs, não é? Quando na verdade não é isso, né? É mais uma bengala para nos ajudar. E o Cristo continua falando em amor. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Ele falou numa única parágrafo 2 vezes a palavra amor, que se traduz em uma série de virtudes. Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus, o Espírito da verdade. E Allan Kardec faz uma observação importante. Ele diz o seguinte: a introdução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Observem que o codificador se emocionou ao ponto de uma única mensagem do ser de maior grandeza que aqui esteve, está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Em 6 parágrafos, traduzir a essência desta doutrina, a essência de suas virtudes, a essência do que nós insistimos em não fazer. Quantas vezes por dia você agradece? Quantas vezes por dia você sente inveja? Ainda que em pensamentos. O que é pior. Porque às vezes pode ser até doloroso, mas determinados sentimentos, por mais que sejam inferiores, eles proclamados pela via oral, aquelas palavras pode ser até que elas se percam, não é, no tempo. Podem ferir, é claro, né? Podem abalar o sentimento de quem as ouve. Mas o pensamento é algo que muda uma trajetória. Quantas vezes por dia você sentiu um pingo de cólera? Às vezes por nada, por uma besteira. Chico Xavier dizia que já baseado no livro dos Espíritos, que nós temos uma infinidade. Divaldo Pereira Franco, em algumas palestras nesse sentido, né, a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, ele já dizia que nós temos uma infinidade de pensamentos. E a grande maioria são pensamentos para nos desviar do caminho do bem. E então, como é que eu poderia chamar a responsabilidade a mim mesmo se eu ainda não consigo escolher uma virtude do Cristo
e tentar materializá-la. Se os meus pensamentos são transviados, eu recebo intuições e às vezes as sigo. E quando as sigo, me vem um sentimento que é arrasador e que todos nós já tivemos e não conseguimos consertar: o arrependimento. Qualquer um dos senhores que esteja me vendo e me ouvindo já teve o arrependimento. Esse texto nós podíamos lê-lo de várias vezes e cada vez que nós lêssemos, nós íamos encontrar uma interpretação diferente. Mas a maior delas é que existem duas passagens que nos fazem mais corajosos. Quais sejam? Que nós não estamos sozinhos, o Espírito de Verdade diz isso. Nós estamos com vocês. E que nós nos amemos. E que nós transbordemos, transformemos, toquemos em frente, distribuindo esse amor. Porque esse amor é sinônimo de todos os sentimentos de bondade que o Cristo fez. Quando você estiver escutando e vendo, ou escutando e vendo esse vídeo, pare de 5 segundos e pergunte a si mesmo, não é? Durante uma semana que passou, né? Os últimos 5 dias, 7 dias, enfim, o tempo que você achar que deve pensar. Quantas vezes você realizou algo que ajudou alguém? Vou mais em profundidade. Quantas vezes você reconheceu o seu erro e está tentando mudar? Quantas vezes você recebeu um conselho ou até um exemplo que se lhe chegou aos olhos e à mente e ao coração e você seguiu? Penso que nós ainda precisamos muito, né? E nem adianta pensar também que você está à frente dos que à frente vão, porque ainda falta muito. Tomara, meu irmão, minha irmã, que o Espírito que está encarnado em você já tenha um grau de conhecimento elevado. E que tudo isso que eu lhe perguntei, na sua sinceridade, porque é você que está respondendo, eu só imagino qual a sua resposta, e que ela seja: sim, eu perdoei, sim, eu segui um exemplo, sim, eu recebi um conselho, sim, eu estou tentando mudar, sim, eu vou tentar mudar. E vem a mesma pergunta de sempre. Não é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que nunca calou, não é? O que é que você está fazendo para mudar? Depois de uma leitura dessa, de uma página com 6 parágrafos, como é que você se sente? Você está arrependido? Ótimo, é um excelente começo. O arrependimento, ainda que nos traga a dor, ele é capaz de modificar o nosso estado, a nossa sintonia, porque nós estamos nos deixando levar com muita facilidade, não é? E a briga
entre o bem e aqueles que estão transviados para o lado do mal, momentaneamente, é claro, né? Isso é fato, e eles sabem, não é? Que mais cedo ou mais tarde a doutrina vai se sedimentar. Mas por enquanto nós estamos sendo induzidos a continuar cometendo erros. Uma certa vez, hoje eu estou passando um pouquinho do tempo, me perdoe o nosso querido, não é? E sempre aplaudido irmão Alonso, né? A quem me concedeu o direito de trazer algumas palavras de acalento para os irmãos que me escutam, não é? Quem de nós, e aqui eu me incluo, né, está fazendo um esforço para tentar modificar procedimentos e atos? E aqui eu quero só focar no local, talvez seja o mais sagrado, e é o mais sagrado, né? No seu lar. A pergunta é, no seu lar há harmonia? Dissensões, brigas, etc. Isso sempre existirá, né? Isso é fato. Mas há harmonia? Você está contribuindo para a harmonia? Para que o ser esteja harmônico consigo mesmo e em sintonia com o melhor de que há na terra e nos céus, é preciso que ele efetivamente ele conscientize os outros sem forçar de que nós precisamos alterar os nossos gestos, as nossas expressões, os nossos procedimentos, desviando sempre dos caminhos que não são muito adequados, e não vamos confundir isso com aflição, porque todos nós já passamos por aflição. E quem está na terra está passando por aflição. Os grandes mártires que estiveram aqui, que passaram e estão voltando, graças a Deus, e a eles próprios, né? Porque por mais que sejam angélicos, não é? São tantos, eles sentem a necessidade de voltar, eu como disse no meio da palestra, voltar para ajudar, porque o mundo está precisando de mãos dadas, e mãos dadas umas às outras, e mãos dadas em oração, em prece, porque as mãos, quando se juntam, né, elas formam uma união, não é? Observe que os dedos, efetivamente, eles se entrelaçam, ficam iguais, não é? É por isso que, assim, na maioria das vezes, nós cruzamos os dedos em oração para que dá sustentáculo, para nos dar sustentáculo aquilo que nós pedimos, em alguns casos. Então, você poderia perguntar, mas Marcos, então me dê a fórmula. Sinto lhe dizer, meu amigo, assim como Deus está dentro de cada um de nós, assim como o texto nos diz que nós não estamos sozinhos, é por isso que Deus fez questão de colocar um guia ao nosso lado, é preciso que você descubra. Pega um papel e uma caneta, um lápis. Escreva algumas coisas, né, que você não gosta da sua família, num colega ou coisa parecida, né? Não, eu não gosto de fulano, não gosto
de determinado ato de minha esposa, ou então do meu filho, ou do colega de trabalho. Tá? Escreva uns 5 ou 6 vezes isso, aquilo que você não gosta na vida, até em você mesmo, entendeu? E depois você escreva, entendeu? O que é que você está fazendo para mudar? Porque se você, ó, observe, se você é discreto em alguns casos, você não acredita em determinadas coisas. Se você não raro, você tem raiva, você tem inveja, não é? Você às vezes não aceita determinados fatos, não é? Você às vezes é arrogante, você às vezes é caridoso, mas poder ver para se auto afirmar. Você está numa religião qualquer, não interessa, não é? Não existe religião melhor ou pior. Existem pessoas que trabalham para o bem e outras que estão trabalhando influenciadas para o mal e o que é pior, para a autopromoção, usando o nome de Cristo e as suas virtudes para se autopromover. O que não é muito bom. Aliás, não é bom não. Não é próprio. Então é você que tem que responder isso. É você que tem que ler. Pegue o Evangelho e leia você. Porque muita coisa que eu disse você vai encontrar aqui. Mas você pode, lendo, encontrar respostas. Acredite. Acredite. Você acredita em Deus? Ou você tem dúvida? Você acredita que esta doutrina foi escrita pelos espíritos superiores, capitaneados por Jesus Cristo, o Espírito da Verdade? O que é que ele faz acreditar em Deus? Se você acredita em Deus, que há algo superior, não é? Coisa que não é tão difícil de fazer, é só olhar ao seu lado. Olhe para você mesmo no espelho. Se você tem essa noção, eu já lhe deixo um conselho. Bom, você está no caminho certo. Você acredita em Deus, você acredita no Cristo, no ser mais completo que chegou a esse plano, não é? E nós talvez tenhamos a oportunidade de falar, de fazer uma palestra só sobre o Cristo. Muitos de nós vai lacrimejar por saber que nós estamos nos distanciando dele. E ele persiste, né? Ele é o bom pastor. Não é verdade? Então, meus irmãos, é tão difícil mudar assim? É muito difícil. Não é? É difícil. É difícil quando muitas coisas da nossa vida estão arraigadas, né? Nós não conseguimos mudar. Não é? Parece-me que só quando a dor aparece, que surge na nossa vida, não é que nós nos arrependemos e tentamos trilhar um caminho diferente. Não é verdade? E ainda assim, é preciso que a dor seja muito, muito forte, para que a gente entenda que precisa mudar. Cada dia que passa, o vaso carnal, o corpo, vai se decompondo aos poucos. E vai chegar um dia
em que nós vamos voltar à pátria espiritual. E se o que nós praticamos na Terra não nos for o mínimo possível, principalmente nós, da doutrina espírita, que lutamos ferrenhamente, embora isso não tenha muita importância, contra os opositores das trevas e de outras religiões. Porque todos nós somos cristãos. O cristianismo, ele pode ter vários nomes, mas ele tem um só Deus. Não interessa como você pratica o amor e as suas espécies de bem. O que importa é que você tente ser o melhor possível enquanto estiver nesse plano. E se lhe for permitido voltar, independente do que seja, tente recuperar aquilo que não conseguiu fazer. Porque poucos conseguem. Não são tantos assim. Eu sei que é difícil. Eu mesmo, né, me coloco nesse rol. Eu me coloco nesse rol. Então, é hora de refletir. E perguntar, como diz Mateus, o que é que o Cristo faria? Ou você pensaria que o Cristo faria numa situação dessa? A resposta é muito simples. Ele continuaria lutando. Porque até pedir para nos perdoar no madeiro a que foi submetido, ele fez. E olhe, que ele estava na carne. Tinha todas as possibilidades para sair dali, mas suportou. Razão pela qual tente mudar. E tudo talvez comece a mudar também, né? Nas nossas vidas. Que a paz do Espírito da Verdade possa estar com cada um de nós. Que os nossos anjos da guarda possam nos incutir e nos intuir ideias de paz, de luz, que nós possamos perdoar e com muito esforço esquecer os ataques dos nossos inimigos, as perseguições. Que nós possamos estender as mãos para todos os lados, como se fosse um balanço de luz em direção daqueles que sofrem, que estão em momentos de cometer atos que vão se arrepender pelo resto da vida. Que Deus, Pai de amor e de misericórdia, nos ajude nessa caminhada, porque, meus irmãos, eu, vocês, o planeta Terra, o universo, em alguns pontos, ainda somos muito necessitados. Por hoje é agradecer. Gratidão, gratidão sempre. Gratidão pelo que se tem e pelo que não se conseguiu, que pode ser conseguido. Gratidão por estar aqui e refletir. Muita paz e que a
perseverança, a fé e a esperança continue nos guiando para que nós possamos melhorar enquanto é tempo. Que assim seja. Até um próximo encontro.